primeiro lugar. Bom, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui são pessoas novas, não falo de idade, eu falo às vezes no ministério, então eu acho que é importante me apresentar, né? O meu nome é Isa, eu sou filha da Isabel Coimbra, que foi uma das pessoas que iniciou o movimento, ou vamos falar assim, o retorno, né, da dança dentro das igrejas, muito por causa do próprio Diante do Trono. Quando a Ana voltou dos Estados Unidos, ela ficou um tempo lá, ela tinha 21 anos, Ana Paula Valadão, ela voltou dos Estados Unidos e ela ficou com aquilo no coração porque ela tinha visto dança lá. E aí ela pediu para que a minha mãe fizesse uma inserção de dança dentro do CD, do primeiro, né, no Diante do Trono 1. E ali a gente começou isso há uns 18 anos atrás, né? A gente começou a ministrar junto com o louvor. E a minha construção, ela foi sendo feita muito em cima da minha vivência, da minha experiência ministerial, porque eu entrei com 9 anos, eu era bem novinha, hoje eu estou com 28. E depois eu comecei a estudar, pesquisar, procurar saber mais, e Deus vai conduzindo a nossa vida, né? Eu falo que a dança me escolheu, porque eu já tentei sair, e toda vez quando eu vejo eu estou voltando. E agora, né, mais do que nunca, eu sou integral lá na Batista da Lagoinha e a minha função é pastorear e cuidar das pessoas que dançam ali. Bom, me apresentei um pouquinho, rapidinho, para quem não conhece. Bom, eu sou casada com o pastor Flavinho também, não sei se tem alguém que conhece. Ele é pastor lá na Lagoinha, na Mocidade, e eu e ele pastoreamos um núcleo da Lagoinha lá na Savassi. Alguém já ouviu falar desse núcleo lá, da Lagoinha Savassi? É um núcleo que o objetivo dela é trabalhar com tribos. Então chama Um Lugar para Todas as Tribos. É dentro de uma boate. Então ela é toda preta, tem globo. E isso é com um objetivo específico, né? Nós entendemos que a Savassi é uma das regiões mais boêmias de Belo Horizonte. Quem está aqui que não é de BH? Então deixa eu explicar, né? A região da Savassi é uma região boêmia da cidade. Então, perto ali de onde nós estamos, tem boates de GLS, né? Tem muitos barzinhos. É uma região bem movimentada mesmo. Então, as pessoas passam lá e falam, isso aqui é uma igreja? Então, tem sido um lugar onde muitas pessoas dessas tribos têm ido, né? Então, nós temos um culto lá, que é só com a galera que é de skatista, que trabalha com rapper, assim, grafiteiro, o pessoal da cultura hip hop. É um culto a céu aberto, tem uma rampa de skate. Então é um culto para essa galera. Nós temos um trabalho de apoio a homossexuais ali. E inclusive está tendo esse final de semana um congresso. Quem conhece Andréa Vargas? Já ouviram falar? Gente, essa mulher é muito de Deus. Depois anota o nome dela aí para vocês pesquisarem na internet. Todo mundo em para casa. Um vídeo que ela fala sobre dependência emocional. Ela trabalha sobre sexualidade, que não é uma questão que só aquela pessoa que é homossexual precisa saber. Muitos de nós temos problema na nossa sexualidade e achamos que não, né? E a dependência emocional nós temos às vezes com um amigo, nós temos com um namorado, e ela trabalha esse tema muito bem. Bom, então contextualizei um pouquinho. Eu estava dançando lá na Savassi mesmo e eu rompi o ligamento cruzado anterior, o LCA. Então eu tive que fazer a reconstituição, deve ter umas 2 semanas que eu fiz a cirurgia, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também mais pra frente, tá bom?
pouco difícil para mim falar sentada, porque eu gosto de gesticular, e eu espero que não seja também muito chato para você, tá bom? De ficar me vendo nessa posição aqui. Então tente não dormir, tá? Porque eu creio que o que eu tenho para compartilhar com vocês é do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 11. O tema desse congresso, enquanto vocês estão abrindo aí, né? É por uma dança que nos faça igreja. Amém? Quem está à procura dessa dança aí? Amém. E quando a gente fala de igreja, não tem como a gente não falar de Atos. Porque Atos, vamos estudar um pouquinho Bíblia. No Novo Testamento a gente tem Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Esses 4 primeiros evangelhos, eles retratam sobre um mesmo tempo da história, né? Mas por pessoas diferentes. Então, Mateus, ele escreveu para um público diferente. Marcos escreve para um outro público diferente. Lucas escreve para um outro público. E João também. Mas eles retratam da mesma parte da história, período histórico. E Atos é uma continuação dos evangelhos. Mais especificamente, uma continuação do livro de Lucas. Quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas era um médico e ele escreve com o objetivo de alcançar os gregos. Enfim, o livro de Atos, ele então vai começar a discorrer o período pós-Jesus. O que os apóstolos começaram a fazer, quais foram os atos dos apóstolos após a ressurreição de Cristo. E é por isso que quando a gente fala de início da igreja primitiva, a gente vai falar de Atos. Mas tem uma passagem, que é onde a gente está indo agora, que é lá em Gênesis 11, que dá para a gente fazer um paralelo muito legal com essa passagem de Atos. Atos 2 é onde a gente cita, né? Porque o que está escrito lá em Atos 2? Alguém sabe falar aí? O dia de Pentecostes. E o que acontece no dia de Pentecostes? O Espírito Santo desce. E isso era uma promessa de Deus. Jesus prometeu que o Consolador viria. E quando Jesus vem, o Espírito Santo vem, o que acontece? Todos começam a falar em línguas. E ali começa então o momento em que as pessoas começam a ir, né? E pregar o Evangelho. E começa também as igrejas dentro dos centros urbanos. Isso começa mais dentro de Roma. E o Evangelho começa a ser pregado. E as igrejas, esses grupos, essas pessoas começam a se reunir com uma forma específica. Mas se a gente for ler lá em Gênesis 11, vamos ler rapidinho? Gênesis 11, 1. Todo mundo achou? Amém. A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Versículo 4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aí, se a gente for continuar lendo, a gente vai saber que Deus então decidiu fazer o quê? Espalhar, não é? Não é isso? Está isso na sua Bíblia também? Deus então decidiu espalhar o povo, porque Ele tinha dado uma ordem, que era para que eles enchessem a terra, era para que eles se espalhassem, né? E eles quiseram ficar ali, no lugar onde era confortável, onde era cômodo. Mas antes disso, eles já tinham errado em alguns mandamentos.
Vamos ler aqui o versículo 3, e fala assim: e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem, os tijolos servirão de pedra, e o betume de argamassa. Quando, no Antigo Testamento aqui, a gente lê em Gênesis, a gente vai ver, não só em Gênesis, mas a gente vai ver, principalmente no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, a gente vai entender que Deus, ele pedia para que as pessoas construíssem altares de pedra e betume. Era o que juntava o altar. As pedras são iguais? Elas têm um formato igual? Não tem. Agora, tijolo tem formato igual? Tijolo tem. O que isso pode trazer para nós? Deus, ele fez e ele espera um altar que é criado e ele é montado na diversidade. Deus junta pedras, ele não junta tijolos. Olha aqui para nós. Cada um é de um jeito, é diferente. Um tem covinha aqui, o outro tem covinha aqui. Um é ruivo, o outro é louro, um é baixo, o outro é alto. Não é assim? Nós não somos diferentes. Deus nos fez diferentes, mas somos todos iguais perante Ele. Mas o homem, dentro da sua visão, da sua perspectiva, após pecado, tenta a todo instante fazer com que todos sejamos iguais. E é exatamente esse ponto que gera tantos outros problemas. O diabo quis ser igual a Deus. Não foi assim? Nós, quando nos sentimos inferiores porque nos comparamos com alguém. Mas a sua qualidade, a sua essência, a sua beleza, a razão da sua existência está na sua diferença. E é isso que Deus quer. Deus quer uma junção de pedras, onde talvez vai demorar um pouquinho mais para fazer, porque uma pedra vai ter que se adaptar à outra, a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer para encostar uma aqui, não é? Mas é o que Deus espera. Deus não espera tijolos de nós. E o homem vem para ficar mais fácil, para ser mais rápido, para padronizar e constrói tijolos. E começa a substituir coisas que Deus estabeleceu lá no início. Ele vai trocar então o tijolo pela pedra e vai trocar a argamassa por um betume. Às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo errado. O ministério tal caiu, o fulano de tal caiu. Mas o primeiro erro dele não foi ali. O erro dele foi lá atrás. Foi quando ele começou a trocar alguns princípios, né? Espera aí, gente, que eu vou arrumar isso aqui. Eu tô de saia porque eu não consigo pôr calça, tá? E é quando vem a desobediência, então, que Deus confunde o povo e separa o povo para que a vontade dele venha a ser cumprida. E é tão lindo quando a gente vê então essa unidade de novo do povo lá em Atos, onde Deus junta de novo as pessoas num formato de igreja, vem com o Espírito Santo e une todos eles novamente com uma língua. No Antigo Testamento, onde foi preciso espalhar o povo para que eles cumprissem e entendessem a diferença deles, um falava alemão, o outro falava português, cada um, né, falando a sua língua, falando de um jeito onde eles não se entendiam. No Novo Testamento, após Jesus, a gente vê a possibilidade de a gente falar de novo uma mesma língua. Mas é tão interessante, porque essa língua que no Novo Testamento a gente vê lá em Atos 2, vai falar que as pessoas que estavam próximas, elas começaram a entender a língua que estava sendo falada. Certo ou não? Então o Espírito Santo, ele vem e une
as pessoas, une o povo dele em uma só língua, né? As línguas que a gente chama de estranhas, né? O dom de línguas, de falar em línguas, mas numa linguagem que fosse compreensível para todas as pessoas. A igreja, ela não é com um fim para ela mesma. O fim da igreja é fora. O fim da igreja é para fora dessas paredes aqui, dos nossos muros. E Deus dá essa língua para o povo, língua compreensível para os demais. Eu quis citar aqui no início um pouquinho o exemplo da Savassi, porque é um trabalho que Deus colocou no coração da nossa igreja, mas que tem sido difícil de realizar. As pessoas, hoje, nós entramos numa visão em que a igreja precisa se fechar, nós precisamos nos guardar, não é assim? Vamos ficar aqui dentro, protegidinho. Eu não sei, talvez não muitos de vocês, mas há um tempo atrás, quando falava assim, vou fazer faculdade. O quê? Você vai estudar fora? Cuidado, faculdade você desvia. Você vai estudar dança? Você vai estudar na tal academia? Vigia que você vai desviar. Que movimento que nós na igreja começamos a fazer? Um movimento de nos isolarmos da sociedade. E começamos a nos proteger aqui dentro e criar muralhas que nos separam das ruas. E quando o Espírito Santo veio e trouxe uma unidade na igreja, ele trouxe uma unidade com línguas para que o povo entendesse. Será que a nossa linguagem tem sido compreensiva para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor? Eu já saí completamente do meu esboço. Mas eu vou indo onde eu estou sentindo, tá bom? Nós estamos vivendo num período que nós chamamos de pós-modernidade. Alguém já ouviu falar sobre isso? A pós-modernidade também é considerada uma cosmovisão. Prestem atenção no que eu vou falar, que isso é muito sério. Cosmovisão é uma maneira, é como você enxerga o mundo. E você vai enxergar o mundo através de um óculos, que é um óculos formado por a sua cultura, a sua educação, sua criação, com seus relacionamentos. Tudo isso vai formando uma forma, vai criando uma forma de você ver o mundo. E nós chamamos essa cosmovisão desse óculos, certo? O que está acontecendo aqui? Tá certo, obrigada. Gente, presta atenção aqui, ó, para vocês não perderem a linha, porque isso aqui é muito sério. O diabo é muito astuto. E nós estamos vivendo um tempo que a gente chama da pós-modernidade. E essa pós-modernidade, ela tem um óculos. E esse óculos da pós-modernidade, olha, vê se vocês não vão identificar. Ele vai falar que tudo é relativo. Depende. Pode ser que sim, pode ser que não, né? E aí, por causa desse pensamento que tudo é relativo, a gente, quando alguém fala assim, eu sou macumbeiro, eu sou espírita. Não, preocupa não. Cara, não, nós estamos aí. Tipo assim, todos os caminhos levam a Deus, né? Você não precisa preocupar com isso, não. Eu não posso roubar, mas, poxa, o Estado tem impostos que são absurdos, então eu não vou pagar o imposto. É relativo. Eles estão roubando, né? E a gente começa a relativizar um monte de coisa. Poxa, namoro? Namoro é para conhecer. Então, eu vou conhecer 1, vou conhecer 2, vou conhecer 3, vou conhecer 4. Né? É relativo. Poxa, como é que eu vou casar sem conhecer mais profundo? E se não der certo? Poxa, é relativo. Então, a gente começou a relativizar um monte de coisas. E, por causa disso, hoje não existe, então, uma única verdade.
Não, a verdade não é absoluta. Você pensa A, você pensa B. Espera aí, o que a Bíblia fala para nós? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós sabemos que a verdade é absoluta e a verdade é Jesus. Ele é a verdade. E tantas outras coisas. A pós-modernidade nos tornou superficiais. Então, os nossos relacionamentos são superficiais. A pós-modernidade, ela é caracterizada pela tecnologia. Então, hoje, todo mundo se comunica por rede social. Eu não sei aqui se isso acontece com vocês, mas aconteceu comigo. No meu aniversário, eu acho que eu recebi 2 ligações. Sem WhatsApps. Alguém morre, a gente escreve, meus pêsames. A gente criou grupos para facilitar a vida da gente. E aí a gente manda um grupo só para todo mundo. Uma mensagem só para todo mundo, vai para facilitar. A gente manda versículo todo dia de manhã e acha que está discipulando. Né? Já fiz meu papel. Mandei um versículo. Os relacionamentos estão banais, superficiais. E não é nada disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de profundidade. A Bíblia fala de comer junto. Olha outra coisa da pós-modernidade que tem atingido as nossas igrejas. O eu. O mais importante é o eu. Então, as nossas músicas muitas vezes falam só sobre mim. Deus dá para mim, faz em mim. Peraí, oi, igreja? Dá para pôr um plural, né? Faz em nós. Ou simplesmente estarmos juntos para adorar o Senhor por quem Ele é, em vez de ser um lugar de pedir. Nós temos tido sonhos e criado ministérios, projetos, e depois a gente pede para Deus ser o avalista. Oh, Deus, abençoa o meu ministério, abençoa os meus projetos. Espera aí, esses projetos, esses sonhos, nasceram primeiro aonde? Tudo na gente. E muitas pessoas fazendo riqueza de ministério. Aí aqui foi quase que um desabafo. Porque, vamos ler Atos 2. Tá todo mundo aqui comigo? Ninguém dormiu ainda não? Tem uns aqui que eu estou vendo. Olha, Atos 2, versículo 42. Todo mundo achou? Vai falar assim, não? Vamos lá? Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina, como viviam os convertidos, né? É o título dessa epígrafe. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos parar por aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Não é a doutrina da Isa que vocês têm que perseverar. Não é a doutrina da Érica que vocês têm que perseverar. Gente, vamos prestar atenção. O que as pessoas estão pregando? O que as pessoas estão falando? É Bíblia? Será que isso é Bíblia? As maiores heresias que surgiram lá no Antigo... Essas cartas de Paulo aqui no Novo Testamento, todas elas de Paulo, elas foram cartas que ele escreveu para combater heresias que estavam sendo pregadas no meio da igreja. Vocês já repararam que essas cartas, eles falam assim, Paulo escreve falando assim, filhinhos, prestem atenção, fiquem atentos. Olha, as coisas estão entrando aí na igreja, prestem atenção com isso que vocês estão ouvindo. A heresia não era lá fora, às vezes a heresia vinha de dentro.
Não estou falando para ninguém se rebelar, não, hein, gente, na igreja não. Eu estou falando que vocês precisam conhecer a doutrina, vocês precisam ler a palavra e saber e caminhar na palavra de Deus. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meu esposo fala um negócio que é muito verdade, então eu vou repetir. Ele fala assim: é incrível como alguém que você conhece te pede uma roupa emprestada, alguém da igreja. Talvez isso funcione mais para as mulheres, mas acho que também funciona hoje com os homens. E você, na hora, leva 10 vestidos para a pessoa. Não, eu tenho rosa, eu tenho verde, não sei o quê. Aí a sua irmã te pede. Mudou. Não vou te emprestar, você vai estragar, você vai alargar meu sapato, né? Você vai sujar minha roupa, você sempre estraga as coisas. Pro de fora, a gente faz tudo, pro de dentro, acabou. Não é assim, gente? Ou só acontecia isso comigo? No partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Era aqui que eu queria chegar. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando eu leio essa passagem, eu sou extremamente confrontada. Isa. Porque a gente vive num mundo hoje onde a gente quer tanto conforto, onde a gente busca tanto as coisas para nós. E até que ponto, de fato, a gente está vivendo um evangelho verdadeiro, genuíno? Não estou falando que a gente tem que virar comunista, que a gente tem que vender tudo, né? Mas como é que é o nosso coração? E se eu precisar, eu sei fazer? E se eu precisar vender, eu sei vender? E se eu precisar ter menos para que o outro tenha alguma coisa, eu sei fazer? Eu sei não ter? Eu conseguiria? E eu fiquei refletindo em relação a isso, sobre o significado da igreja verdadeira e a que ponto de distância talvez nós estamos disso. E eu fui buscar essa resposta em Deus. Porque talvez, na história, o significado de igreja primitiva pode estar no início do Novo Testamento, mas eu sei que o significado de relacionamento, de comunhão, isso está muito antes. E a gente vai ver isso no próprio Deus, na própria Trindade. O nosso Deus, a essência dele é o relacionamento. O nosso Deus é trino. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. É um só. Mas o que faz Ele ser Deus é esse relacionamento e essas funções de 3 em 1. E Deus, a partir do relacionamento, Ele nos fez de forma a sermos também relacionáveis. Ele nos fez a imagem e semelhança. E olha que lindo, nós também somos corpo, alma e espírito. Mas a sociologia vai nos dizer que é impossível uma pessoa viver só. Não existe, nós precisamos de nos relacionar. O ser humano precisa se relacionar. Nós precisamos de ter alguém.
A nossa essência também é o relacionamento. Mas não é um relacionamento onde eu falo que me importo, mas na verdade eu não me importo. Não é um relacionamento superficial, mas é um relacionamento profundo. Ontem uma liderada minha está passando por uma situação muito difícil na casa dela, muito mesmo. E aí eu vi que ela estava muito mal e eu falei com ela assim: fulana, se eu pudesse, eu trocava de lugar com você hoje para que fosse mais leve para você. Para que você, por um segundo, tirasse a cabeça disso e eu pudesse estar aí tentando segurar as pontas para você. Aí ela virou para mim e falou assim: Isa, me perdoa. Ela me pediu perdão. Me perdoa por jogar tanto peso em você. Eu não quero que você se sinta assim. Aí eu falei com ela: fulana, mas esse é o cristianismo. É isso que a palavra de Deus fala, é chorar com os que choram. Se eu não me compadecer, se eu não sentir a sua dor, o que eu estou fazendo? Para que é dança perto disso? Vocês entendem? Como é que eu vou falar de dança se eu não sei nem falar de vida? Como é que eu vou falar de dança se a gente não consegue nem se relacionar, às vezes, dentro dos ministérios? Ou se a gente nem consegue colocar prioridades dentro de nós mesmos? Eu preciso sentir a sua dor. Você não tem que me pedir perdão. É mais que obrigação minha querer e me sentir inútil de não poder fazer nada por você. E eu fiquei pensando nisso, nesse relacionamento, nessa essência de comunhão. E Deus me trouxe assim uma revelação que eu achei muito bacana em relação à arte. Se a gente for pensar, vamos abrir lá em Gênesis 1. Qual que é o significado de arte, gente? Alguém já parou para pensar um pouquinho? Eu dei uma pesquisada e existem várias definições de arte, de forma geral. Porque eles vão falar que a arte também, ela vai ser definida num conceito, às vezes, cultural. Num lugar, às vezes, uma coisa é arte, na outra não é. Mas não significa que aquilo deixe de ser. Mas a arte, no latim, o significado dela é de técnica ou habilidade. Ou seja, se a gente for pensar, quase tudo que a gente vê, talvez nós, na nossa cultura, não vamos considerar uma arte. Mas numa outra cultura aquilo pode ser considerado arte, porque foi feito com técnica e habilidade. Então, uma arquitetura, a gente pode ver arte. Na filmagem aqui, a gente vai ver arte. A arte não é só a dança e o teatro. E a gente vê arte na criação do mundo. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele fez arte. Quem acredita nisso? É o maior artista, né? E quando Deus cria o mundo, vamos ler o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a gente vê Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo de Deus parava sobre a face das águas. A gente vê o Espírito Santo. E no versículo 3 a gente vê: disse Deus, haja luz, e houve luz. E aqui a gente vê a presença de Jesus. Isa, aonde você está vendo Jesus aí? Vamos lá em João. O versículo 3 de Gênesis falou assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E João, no capítulo 1, vai falar: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha que bacana. Está falando de Jesus. Lá no final a gente vai ver. Está falando que todas as coisas que foram criadas através dele. Ele era o verbo. Jesus era a palavra.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que é Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Está falando de João, né? Que João não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa passagem, ela vai nos explicar lá em Gênesis, que Jesus também estava na criação do mundo. Quando Deus cria o mundo, quando Deus faz a arte, Ele faz a arte no Pai, no Filho e no Espírito. É tão interessante isso, porque tem coisas que você vai ver, por exemplo, o Espírito Santo é o Consolador. Jesus é o Redentor. Deus é o Pai. Mas os três juntos criaram o mundo. Os três juntos fizeram arte. E a arte, hoje, o que essa arte é? Ela é uma expressão do nosso todo. A arte também é uma expressão de um relacionamento. Ela também é uma expressão do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. A arte, ela vai fluir. A gente não fala que a arte é expressão? É porque ela nasce, lá dentro. Tem como eu fazer arte e eu não colocar um pouco de mim ali? É impossível. E através de que eu vou fazer a arte? Através do meu corpo. Seja construindo, seja desenhando, seja dançando, seja pintando, seja fotografando. A arte também é uma expressão de um relacionamento. A arte é uma expressão de um todo. E por isso que Deus, Ele espera que façamos arte. A arte engrandece o Senhor. E a arte, mais do que tudo, ela é essa expressão do todo. E aí eu queria fazer uma brincadeira, tá bom? Eu vou chamar aqui 5 pessoas. Não precisam brigar, tá, gente? Vocês podem vir. 5, vai lá, 5 voluntários. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tá ótimo, vem. Isso, esses 5. Fica todo mundo aqui na escadinha para mim. Pode subir um pouquinho. Como é que o rapaz chama? Diogo. Vem cá, Diogo. Vamos imaginar que o Diogo pulou numa piscina. Diogo, isso tudo aí é uma piscina, tá? Você está dentro da piscina. Isso. Todo mundo já brincou de fazer correnteza? Sabe de ficar andando em volta da piscina? Vai lá, Diogo, faz uma correnteza para mim. Qualquer sentido. Ele está lá na correnteza. Ok, continua, tá? Como é que você chama? Perdão. Jéssica. Jéssica, a Jéssica entra na piscina. Vem, Jéssica. O que acontece com a Jéssica quando ela entra numa piscina com correnteza? Ela é levada pela correnteza. Fica aí. Aí entra a Marcele. Vem, Marcele, cai também na piscina. Depois vem a Ciane. Ciane pulou na piscina. Gente, como é que chama a última irmã? A Camila entra na piscina. Ele está correndo, né? Essa piscina aí está muito leve. A Camila que entrou agora, ela teve a opção de escolher o que ela queria fazer? Ela automaticamente é carregada. Estátua, vou fazer igual o clique. Para aí. Fica aí. Todo mundo já brincou disso na piscina? Então, vocês sabem do que eu estou falando. Certo? Pode continuar, mas bem devagarzinho mesmo, só andando. Ok. Vamos imaginar que a Camila converteu. Olha, presta atenção. Vamos pensar que essa piscina é a nossa sociedade, tá? Camila converteu.
Quando converte, a gente fala que essa pessoa fez o quê? Deu as costas para o mundo. Vira de costas, caminha e continua indo na correnteza. Não, no sentido da correnteza. Isso, vai andando, Camila. Isso, você está no mundo, tá? Mas você virou crente, você deu as costas para o mundo. Aí o Diogo também converteu, oh, glória a Deus. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, é um novo homem. Camila, esqueci. Marcela converteu também, Marcele. Jéssica converteu e Lisiane, Ciane. Converteu. Parou, clique. Ok, fica aí. Nós, muitas vezes, por estarmos no mundo, convertemos e viramos as costas para o mundo, mas permanecemos no mesmo sistema. Continua andando de costas. Percebe? Eu dei as costas para o mundo, mas eu tenho as mesmas práticas, eu só não olho para ele mais. Mas eu já não transformo a sociedade. Os apóstolos, eles tinham e faziam sinais e prodígios. Cadê os sinais e prodígios? Nós não estamos vendo. Por que nós não estamos vendo, gente? Porque nós demos as costas para o mundo, mas permanecemos no sistema. O que o Evangelho prega? Gente, rema contra. Vai agora rema contra. É difícil? Quando vira, como é que é? É difícil ou é fácil? É difícil. Tem resistência? Tem resistência. Você pode trombar em alguém se ele estiver indo no sentido contrário? Você pode trombar. Mas é isso que o cristianismo propõe. Uma mudança no sistema. Vamos aplaudir os nossos voluntários? Obrigada, gente. Quando o cristianismo, a igreja primitiva, ela começou, o movimento que se instalou foi um movimento político-cultural. Não foi um movimento só de reforma e que ia contra o que os religiosos diziam, mas era um sistema que propunha mudança para a cultura como um todo. Esse é o cristianismo. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu falei dos montes para vocês. Dos muros que a gente às vezes cria dentro da igreja. E existe um pastor que ele chama Fernando Gulen, não sei quem já ouviu falar dele. Ele fala muito a respeito dos montes de uma sociedade. Ele fala do monte da religião, ele fala do monte do entretenimento, o monte da economia, da política, né, que é o governo, tem família, não me lembro de todos, são 7. E um desses montes, ele fala que é religião. Eu quero dizer para vocês, gente, que Deus, o evangelho que é pregado na Bíblia, é um evangelho de reino. Não é um evangelho somente da salvação. Deus não espera que a gente esteja aqui na terra e somente pregue para as pessoas assim, ou viva assim. Fulano, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O evangelho não se resume a uma vida no inferno ou no céu. O evangelho, ele é uma transformação do reino. É o estabelecimento da cultura do reino de Deus aqui na terra. É aquela música, Céu na Terra. E para que isso aconteça, a gente precisa de pessoas em todos os montes.
Os nossos congressos de dança, eles são bênção demais. Os nossos congressos de família, todas as atividades que nós temos dentro da igreja, elas são maravilhosas. Mas elas não podem ficar aqui dentro, porque nós precisamos viver um evangelho de reino, que atua em todas as áreas e se importa com todas as áreas. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu não estou falando que a igreja precisa ter trabalho social, que a igreja precisa fazer evangelismo, que a igreja precisa ter uma pessoa dentro da igreja que vai ser candidato partidário. Eu não estou falando que a igreja tem que fazer, eu estou falando que você tem que ser. Nós, às vezes, achamos que para ser integral na obra de Deus, você precisa ter um título de pastor, você precisa não trabalhar mais, você tem que viver só de dança, ou ficar só aqui no altar. Não, não é isso que Deus quer de nós. E aí, já caminhando para encerrar, quando a gente fala por uma dança que nos faça igreja, nós precisamos refletir em algumas perguntas. Por exemplo, perguntas e afirmações. A nossa dança só nos fará igreja quando os formos no indivíduo. Entende? A minha dança só vai me fazer ser igreja quando eu for igreja como pessoa, como indivíduo. Quando eu viver essa realidade de relacionamento, de comunhão, de renúncia, de doação, de viver evangelho fora das quatro paredes, aí a minha dança, ela vai me fazer ser igreja. A nossa dança só nos fará igreja quando ela for no altar, entenda, púlpito ou rua, porque altar somos nós, né? Ou seja, aonde você estiver, a nossa dança só nos fará igreja quando ela for no altar uma dança para servir o outro. Porque esse é o princípio da igreja. Aí vem as reflexões. A minha dança, ela é para quem? Tem gente que fala assim, a minha dança é para Deus. Glória a Deus. Então você pode dançar lá no quarto. Certo? É para Ele, só para Ele, vai dançar lá. Mas a sua dança é para servir. É por isso que se você não dançar, naquele dia, você não foi escalado, você está, tranquilo. Porque a sua dança não é para satisfazer o seu ego. A sua dança, ela não é para... Eu coloquei assim, o ministério, ele é seu, o meu ministério. Qual o objetivo da sua dança? Você dança por quê? Você dança porque você acha legal? Você dança só por prazer? E aí, por exemplo, você acredita que a dança que você faz, ela é um dom que Deus te deu? E você vai dançar até quando? Se você acredita que ela é um dom que Deus te deu, você vai dançar até quando? Tem idade? Você vai dançar até encontrar um namorado? Você vai dançar até você se casar? Ou você vai estudar só até o momento em que você vai precisar parar para estudar para vestibular e para fazer um concurso? Você vai dançar até quando? Até quando for conveniente? Porque é isso que nós temos visto. Pessoas que têm usado o ministério para uma satisfação pessoal,
E aí, por causa disso, no momento em que já não é mais útil, eu solto. E ao mesmo tempo, olha o outro extremo. A dança é tudo na minha vida. Se eu não dançar mais, eu morro. Olha eu aqui, ó. E aí, acabou? E se eu não pudesse dançar mais? Eu falei que eu ia voltar nesse assunto. Quando eu machuquei, foi desgaste. Porque eu não estava fazendo, eu estava dançando, mas eu não estava fazendo um passo específico. Foi no ar. Foi tão forte, eu não sei, alguém já rompeu o ligamento aqui? Foi tão forte que eu achei que alguém tinha me chutado. Porque meu joelho fez assim, ó, e saiu. Aí, na hora, eu estava no ar, eu pisei com o outro pé no chão. Quando eu pus o outro, o direito, meu joelho ficou mole. Aí eu falei, ferrou. Aí, para não ficar feio, eu saí pulando, assim, de ladinho, né? Não pode desmanchar nunca, né? Não pode descer do salto. Aí eu sentei no cantinho, meu esposo estava assim pertinho, eu falei, amor, meu joelho saiu do lugar. Ele, não, nós vamos para o hospital agora. Ele falou assim, você precisa ir para o hospital? Eu falei, agora. Aí eu esperei um pouquinho, né, para não chamar muita atenção, porque o momento lá estava acontecendo. Aí veio uns rapazes e me carregaram lá para fora, né? Na hora que eu entrei no carro, gente, eu não estou falando isso aqui para mim. Não é para minha glória. Mas é porque eu preciso compartilhar com vocês o que Deus tem ministrado no meu coração. Amém? Eu sentei no carro, eu comecei a chorar, é claro. E aí eu fiz a seguinte oração. Eu falei assim, Deus, comecei a agradecer. Falei, Deus, obrigada pelo tempo que o Senhor me usou. E se o Senhor não quiser mais me usar na dança, eu te entrego a ela aqui agora. Eu não sabia o que tinha acontecido, né? Mas eu sabia que era um problema no joelho. E a gente sabe que joelho para dança é tudo, né? Tudo. E aí eu comecei a agradecer a Deus. Eu falei, Deus, eu não vou murmurar, eu vou ser grata ao Senhor. Porque se a minha vida está nas tuas mãos, isso aqui não é coisa de diabo. Isso aqui é permissão do Senhor. Porque é outra coisa que a gente está passando. Luta é o diabo. E não sei o quê. Gente, espera aí. Minha vida é de Deus, cara. Está na mão é dele. E é para viver cristianismo, momentos bons, momentos ruins. E é outra coisa que a pós-modernidade tem influenciado na nossa mente aqui, ó. Se você não é próspero, se você não está indo bem, cara, você está longe de Deus, você está desviado, tem algum problema na sua vida, vai consertar. Ou então o demônio está agindo. Não estou menosprezando o diabo. Certo? Não estou. Ele é real, ele existe e a gente precisa se proteger. Como que a gente se protege? Estando debaixo de Deus. Estando na proteção dele. Mas ele não toca um dedo no seu cabelo. Não é assim que acontece em Jó? Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas foi com permissão de Deus. Então eu orei e falei, Deus, tá aqui, eu te entrego. E depois eu vi que, assim, né, que era ligamento, que eu ia ter que fazer cirurgia. Então são de 6 a 8 meses sem dançar. Mas eu vou voltar a dançar, né? Vai acontecer de novo. Mas tem sido um tempo em que Deus tem falado tanto comigo. E eu falo com vocês, gente, que não é nem em relação à dança, é em relação a tantas outras coisas na minha vida. E que às vezes no ativismo, no dia a dia, a gente não percebe. E Deus me parou para curar algumas feridas. Me parou para ver o tanto que eu, mesmo não achando, às vezes eu coloco todo o meu valor em fazer. Eu não sei quem que... Alguém já assistiu aqui uma palavra do
do padre, estou profetizando, do padre Fábio? Alguém já ouviu dele falando do valor da vida? Ele falou assim: eu vou saber se alguém me ama mesmo, se alguém se alguém estiver lá comigo, quando eu não for mais nada, quando eu não puder pregar mais nada, ele falando. E quando eu tiver assim, põe o padre Fábio no sol, tira o padre Fábio do sol, põe o padre Fábio no sol. Tipo assim, não presta, entre aspas, para mais nada. Mas as pessoas que permanecerem ali são as pessoas que o amam por quem ele é. E eu vi o quanto o nosso valor está ligado ao que a gente faz. A gente precisa fazer, a gente precisa produzir, porque senão a gente não se sente amado, a gente não se sente aceito. E nós pensamos assim a respeito de nós, mas nós também pensamos e reagimos assim em relação às outras pessoas. Aquela pessoa lá da igreja, ela não pode me dar nada, porque ela é do último banco. Ela não toca, ela não dança, ela não faz nada. Para que eu vou cumprimentar? O que aquela pessoa pode acrescentar na minha vida? Cadê a igreja? Aquela lá, é a mais importante, você pode ter certeza. Sabe por quê? E talvez a mais tratada emocionalmente. Porque ela não precisa de nada para ela estar ali. Ela está. Amém? Eu queria encerrar esse momento, não precisa nem levantar, não sei como é que a Érica vai conduzir. Mas pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou refazer essas perguntas para a gente refletir a respeito delas. Amém? Então eu vou pedir para todo mundo mesmo se aquietar, para deixar o Espírito Santo falar com você. Para um pouquinho. Até agora quem falou com você foi a Isa. Eu creio que Deus pode ter me usado, mas agora Deus vai falar na individualidade, porque Ele pode falar com você. E eu tenho certeza que Ele quer te mostrar algumas coisas aí dentro de você. Então vamos nos aquietar, fechar os nossos olhos. A nossa dança só nos fará igreja quando formos igreja na individualidade. A quem você tem amado? Você tem amado coisas ou você tem amado pessoas? Como está a sua vida hoje? Você tem procurado e gastado tempo em ser ou em ter? O ministério que você exerce hoje, ele é seu ou ele é de Deus? Qual o objetivo da sua dança? O que poderia te impedir de exercer aquilo que Deus te deu? E se Deus te pedisse de volta aquilo que Ele te deu, você deixaria de ser igreja? Deus, nós queremos, de forma bem racional, Pai, orar ao Senhor e pedir para que o Senhor trabalhe em nosso coração. Nós temos tantas coisas dentro de nós que precisam ser resolvidas, trabalhadas,
mudadas. Nos ajuda, Senhor. Porque sozinhos não somos capazes. O que nos dá esperança é de saber que é na nossa fraqueza, é na nossa limitação, que o Senhor se faz forte em nós. É por isso, ó Deus, que agora nós tiramos toda máscara, nós tiramos toda capa e entregamos a Ti agora aquilo que está oculto, aquilo que está podre em nós. Nos ajuda, Deus, a viver de fato o cristianismo, uma igreja genuína, um ministério baseado no serviço e no amor. Em nome de Jesus. É apenas o começo, ó Deus, de muitas coisas que o Senhor ainda fará aqui. Fala conosco em nome de Jesus. Amém?